It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden eye. Oh, you slow down time in your golden eye. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest, can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden eye. Oh, you slow down time in your golden Olá, pessoal. Começa agora mais um Pode Falar Mulher. Eu sou Nathalie Bagatini. E eu sou Mayusha Scheffer. Hoje a gente está com uma convidada aqui super especial. Ela é de Arapongas, aqui pertinho de Apucarana. Ela é empresária e terapeuta. Mas eu confesso que eu convidei ela aqui para fazer uma sessão gratuita sobre temperamentos. Ana Paula Rufo. Obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Uma honra te receber aqui. Você sabe que você mora no meu coração. Você é muito especial na minha vida. E você mora no meu, você sabe. Eu sei. Ela é... Sabe aquela amiga, todo mundo tem que ter uma? Que fala a verdade, doa a quem doer. Ai, não fala assim, você vai começar assim no Ana, podcast. Toda vez que eu preciso tomar uma decisão e eu tô confusa, eu pergunto pra ela, porque ela dá o jab direto. Não é soquinho, não. E a gente precisa ter uma amiga dessa na vida. Esses dias eu tava de férias, eu tava na praia de férias e um amigo meu falou assim, vamos abrir um Instagram pra você. Aninha sincera. Vai bombar, vai viralizar, com certeza. Mas não que isso seja uma qualidade. É uma qualidade do temperamento, né? Sim. Faz parte do meu temperamento. Qual que é o seu temperamento? Que, obviamente, é um desequilíbrio, né? Tá, porque sair por aí sendo sincerona não é o ideal, não é verdade? Então, óbvio, é uma coisa que eu preciso controlar. Porque eu não posso simplesmente chegar e falar Mas o que eu tô vontade. achando, porque eu tô pensando aquilo. Dá vontade. Dá vontade, né? Mas, sim, faz parte do temperamento. Você é melancólica e os melancólicos tendem a ser mais sinceros, então. Eles tendem a ser mais
não sinceros, mas secos, né? Ok. Então, uma pessoa mais seca, com qualidades mais secas do que úmidas, ela vai ser mais direta, né? Ela vai ter menos, Rodeios. ela vai ter menos envolvência. Né? Ela tem menos envolvência do que uma pessoa úmida. De Igual qualidade eu, assim. úmida. Exatamente. Porque a umidade, só de você imaginar a umidade, imagina assim, o vapor, a Uma umidade, a água tem envolvência, não tem? Sim. Então, uma pessoa que tem qualidade úmida, de temperamento com qualidade úmida, ela é uma pessoa mais envolvente. Uma pessoa de qualidade seca, ela tem menos envolvência. Portanto, se ela tiver um desequilíbrio de secura, e eu tenho essa tendência a desequilibrar, inclusive, temperamento, não é sobre emoção só. Sim. É sobre corpo, Olha que legal. é sobre espiritualidade. Tudo é sobre isso alma. envolve. Exatamente. Certo? Então, o sono tem uma qualidade, assim como a insônia tem uma qualidade Sim. de secura e de umidade. Uma pessoa com insônia está com desequilíbrio de temperamento. Uma pessoa com gripe está com desequilíbrio de temperamento. E dá para equilibrar? Dá para equilibrar. Não que seja fácil e que eu já seja especialista nisso, mas tenho estudado muito, porque é muito interessante. Como o temperamento, gente, é assim, é o nosso aspecto mineral. A gente nasce com um temperamento. Certo. O temperamento, ele vem antes da nossa formação de caráter, ele vem antes da nossa formação de personalidade, ele está no seu corpo. A pessoa que desenvolveu a teoria dos temperamentos, que eu não falo que eu estudo temperamento, eu falo eu estudo teoria humoral. Né? Hipócrates, lá, 400 anos antes de Cristo, quando criou a teoria humoral, o que ele disse? Ele disse assim, o nosso corpo tem 4 humores. Né? Sangue, bilis negra, bilis amarela e fleuma. Fleuma é líquido. Aquele humor que você tem em excesso é o seu temperamento. A gente tem É todos um eles, excesso de então. humor. Então, um excesso de sangue caracteriza, depois com o desenvolvimento da teoria, que foi dando todo esse aspecto, que foi dando todo esse desenvolvimento emocional e psicológico para a teoria dos temperamentos, que faz todo sentido, que veio se desenvolvendo aí depois através de Galeno, Santo Ildegarda, Avicena, que foi dando todas essas características que a gente conhece hoje. Mas Hipócrates era assim, a pessoa chegava e falava, ele era médico, estou com o olho seco. Ah, então você está com um desequilíbrio de umidade, está te faltando umidade. Lava os seus olhos com água de coco, vamos supor, não tinha lá naquela época. Entendeu? E essas ferramentas de equilíbrio do temperamento são mais naturais? Ou também se usa alopatia, sei lá? É porque eu nunca tinha ouvido isso, é novo pra mim. Bom, eu não acredito que a gente equilibra um aspecto natural com algo artificial, né, sintético. Mas, por exemplo, chocolate Ajuda a equilibrar. tem uma característica, café tem outra característica, cada erva tem uma característica. Então, para desequilíbrios do corpo, remédios para o corpo, mesmo que seja um desequilíbrio de secura e umidade, que é do que se trata o temperamento. Então, para desequilíbrios emocionais, remédios emocionais. Para desequilíbrios espirituais, remédios espirituais. sim. Certo? Isso é teoria moral. O que a gente vê na internet de temperamento, de aporte, de não sei o quê, listinha de característica. Não, né? Então, é que nem enneagrama que vocês estavam conversando agora há pouco, né? Se não tomar cuidado, você entra numa caixinha de característica e fica lá tarjado como número 1, 2, 3. Não, e eu, que sou tipo 7, aí sou sanguínea, que é tudo, né, expansivo, não sei o quê, eu comecei a ficar com problema, ficar lendo essas coisas. Eu falava, não, mas é isso porque isso, é isso porque isso. Eu falei, não, um rótulo chega e eu posso também ter organização, conseguir começar e terminar, né? Porque senão você fala, ah, mas eu sou assim. Ó, é um aspecto mineral. Tá no seu corpo e não vai mudar. É como se fosse a raiz. Se você fosse uma árvore, um limoeiro,
A raiz dessa árvore é o seu temperamento. Então não adianta, o limoeiro não vai dar laranja. Né? Mas a qualidade do limão que ele dá, o tipo de limão, como ele vai florescer, se ele vai florescer bem, se ele não vai, sua formação de caráter, sua personalidade. Você é uma pessoa constituída de alma. Se você é uma pessoa constituída de alma, a sua parte mineral não pode te dominar. Você não é parte de uma listinha de características. Com certeza. Né? Nós somos seres humanos, os únicos no mundo, no planeta, dotados de inteligência. Né? A nossa vontade, ela pode ser controlada pela nossa inteligência. Portanto, não somos uma lista de características que a gente tica ou não tica aquelas características. Sim. Você fala que é mineral, né? Que a gente nasce com esse temperamento. Mas pode ser que a gente migre, assim, por exemplo, em fases da vida a gente se coloca mais de uma forma e em outro momento a gente acaba se colocando de outra forma. E eu te pergunto isso por quê? Porque até certa idade eu me via como uma criança ou adolescente bem tímida. Depois, já atingindo uma certa maturidade, eu acho que eu não sei se isso, então, eu fui mudando um pouco essa personalidade, ou o meu temperamento já era o mesmo, só que em alguns momentos eu soube me colocar de uma forma e em outros momentos não. Então, por onde que a gente começa? Vamos lá. Timidez. Vamos começar pela timidez. A timidez não é um traço de temperamento. Certo? O que é temperamento? Vamos definir temperamento? Porque senão vai todo mundo ficar em dúvida do que vocês estão falando, afinal de contas. Porque geralmente as pessoas falam assim, o tímido, então ele é o mais melancólico, né? Ele é quietinho, ele é reservado, ele é na dele, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então tem sanguíneo, que É é mais tido fechado. como mais extrovertido, e tal, que é tímido, né? Timidez tem a ver, sabe com o quê, na verdade? Com soberba. Timidez e soberba. Mas voltando, temperamento. O que é temperamento? Temperamento é uma lista de características, tal, temperamento aí, não. Temperamento é o seguinte. Todo mundo é dotado, o nosso organismo é dotado de duas características. Ou umidade e secura, ou o seu organismo é seco ou úmido, ou ele é quente ou frio. É temperatura e umidade e secura. Certo? Tá. Do que se trata a temperatura? A temperatura é o seguinte: a pessoa que é dotada de qualidades quentes é uma pessoa que reage imediatamente às impressões que o mundo traz para ela. Nós estamos falando de uma tendência de reação, como eu reajo ao que o mundo me traz. É uma coisa muito primitiva. Ela é muito de corpo mesmo. Sim. Tá? E quando a Mayusha me pergunta o que você acha disso, né? Embora eu seja fria, eu demoro, eu analiso, né? Eu sou fria. A pessoa quente, o negócio bate nela e volta. A informação chega nela, ela reage. Ela tem uma necessidade de ir para o mundo. Ela tem uma necessidade de realizar, de fazer, de estar presente. Né? O vai para o mundo é uma coisa que define bem quem é quente. Ele tem essa necessidade, ele precisa ir. É uma reação. Então, a pessoa que é fria, ela nunca vai reagir imediatamente. A não ser que ela seja muito treinada, a não ser que seja necessário. Mas a tendência é ela trazer, tá? A impressão chega, ela guarda a impressão, ela processa a impressão, e aí ela reage, ou não reage. Né? Tem pessoas que são sem reação, né? Tem. Então, pessoas são sem reação, sem reação, inclusive emocional. Por quê? Porque ela concentra aquilo. A impressão chega e fica nela. Isso é uma pessoa fria. Temperamento é só isso. E o segundo aspecto, a impressão chegou. Fica por quanto tempo? Se for Se seco, for seco, é marcado. A impressão fica, às vezes para sempre. Se for úmido, a impressão passa. Ela passa por você, fica na memória, mas não te afeta mais emocionalmente, né?
Então, Esse é o seco. Esse, Não, o úmido. O seco já é mais magoado. assim. Pensa na terra. Se você bater na terra, a sua mão vai ficar marcada lá. exatamente. Então, a pessoa que tem um temperamento terroso da terra, É. ela vai ficar marcada. E na água, você põe a mão, na hora que você tira, Aham, já foi. não tem marca nenhuma. Se você passar... Então, vamos pensar o seguinte. A terra é seca, não é? Sim. A característica dela é secura. Então, se você passar com o seu carro numa estrada de terra, não vai ficar a marca do pneu? Sim. Qual que é a única forma de desfazer aquela marca? Jogando água. Umedecendo, né? Se a gente colocar uma pedra aqui dentro dessa copo d'água, aqui na jarra, colocar um lápis aqui e tirar o lápis, acontece alguma coisa com a água? Não marca, certo? Mas se a gente pegar um lápis e colocar dentro da água, deixar um mês o lápis aqui dentro, vai modificar o lápis, não vai? Vai. Então, a reação, o tempo é lento. O frio é lento. Ele é devagar. Ele reage, ele modifica, mas ele modifica no tempo dele. O quente, não. O fogo é quente. O fogo, ele é quente e não tem como você chegar perto do fogo e não ter uma reação imediata. Ele transforma. Quando eu dou aula, eu uso o exemplo assim, imagina um bife. Consegue imaginar? Que tem gente que não consegue imaginar um bife. Sim. Né? Tem que colocar a foto do bife. Coloca o bife no sol. O que vai acontecer com o bife no sol? O sol é quente. O sol é quente e seco. Muda a coloração, Apodrece, apodrece. vai feder, vai juntar bicho. Ele vai se transformar, e ele vai se transformar muito, não vai? E se eu pegar o mesmo bife e colocar no congelador? Ele vai ficar... Se eu colocar na geladeira, ele vai apodrecer? Vai, mas não vai demorar muito? Vai. Ele vai permanecer daquela forma por muito tempo. Essa é a diferença entre frio e quente. O tempo de reação. E a umidade é o tempo que aquela marca fica na pessoa. Se marca ou se não marca. No úmido, nem marca. Certo. Já Né? valeu o podcast pra mim. O vento, quando bate o vento em você, o vento marca? Não. Marca. Né? Muito... E aí, como Claro. que esses 4 temperamentos transitam entre isso? Então, aí a gente fala o seguinte. A gente tem um temperamento que é quente e seco, que é o colérico. Quente e seco. Quente e seco. Reage instantaneamente e é marcado. Joga um papel na fogueira. Queima. Marcou, não muda mais, não volta a ser o papel que era. Concorda? Então volta lá, colérico. Colérico, quente e seco. É uma pessoa que reage, é reativa, é pra fora, vai pro mundo. É um soldado. Né? E marcado. Ele é representado pelo fogo. Joga um papel no fogo, sobra alguma coisa, não volta. Não volta ao normal. Não é como você entrar na água. É marca. Simbolicamente, o fogo marca. Certo? E aí, a junção de calor com secura é que traz as características. Essas características que a gente vê em meme na internet. Né? E a junção da secura com o calor traz essa pessoa forte, corajosa, né, que tem características físicas específicas, porque tem, tá? Tem. Né, o andar de um colérico é um andar de soldado, né, de uma pessoa que está numa missão, né? Uma pessoa determinada, que tem foco, né, que é generosa, né? É a junção do calor com a secura, né? E que traz tendências negativas também, né? Então a secura traz essa questão do limite, dele ser uma pessoa que tem pouca envolvência, né? Que pode ter um jeitão assim mais autossuficiente, um orgulho às vezes acima da média. Então, dos 7 pecados capitais, né? Ou das tendências negativas que uma pessoa pode ter, o colérico, pela junção do calor com a secura, ele pode ter ele tem mais dificuldade com a ira. Ele fica irado muito mais fácil do que um fleumático. Não que o fleumático não tenha tendências negativas. Mas
apesar dele ser uma pessoa muito eficiente em tudo que ele faz, ele tem que tomar cuidado porque ele não vive sozinho no mundo. Ele precisa de pessoas junto com ele. Então, no desequilíbrio, o colérico tem uma tendência a desequilibrar para esse lado, né? Não conseguir controlar a raiva, ser mais orgulhoso, sempre tá certo em tudo. Ah, e todo colérico assim? Não, colérico desequilibrado. Aí, eu sou colérica, vamos supor, né? A pessoa é colérica. No verão, então ela já é quente e seca, ela já tem uma constituição mineral quente e seca. Chega no verão, aquele verão que nem a gente tá tendo agora, né? Quente pra caramba. Seco pra caramba. Esse ambiente aporta calor e secura nele. Piora. Então, piora. Pode ser que, né, e de repente, num ambiente onde você não tem um ar-condicionado, que ele passa muito calor, que aquilo fica mais difícil para ele, o corpo também reage no desequilíbrio do temperamento. Então ele pode ficar mais briguento. Fica mais evidente as características. Exatamente. Então a pessoa pode ficar um colérico, é que às vezes, muito normalmente, a gente não tem esse olhar sensível para isso. Sim. Mas pode ser que você colérico fique muito mais raivoso no verão do que no inverno. Faz sentido. Percebe que a teoria moral não é só uma listinha? Mas tem as pessoas, por exemplo, ele quente e seco. Ele vai ser uma pessoa que ele vai se adaptar mais fácil, por exemplo, a uma região praiana, um clima mais tropical, ou não? Ele vai daí preferir ao avesso? Não é por aí, né? Pode viver em qualquer ambiente, mas num ambiente muito quente, que pode desequilibrar calor nele, ele tem que saber trazer elementos para equilibrar isso. Pra ele ficar menos reativo. Para ele ficar menos reativo, ou ficar menos raivoso, menos briguento, enfim. É ele né? saber identificar, não tem nada a ver com preferência. Ele saber isso, exato. Essa preferência eu entendi, mas, por exemplo, se eu fico assim, querendo muito chocolate, não conseguir ficar sem o ar-condicionado, isso pode desequilibrar também? Ó, de alguma qual maneira? chocolate você está falando? Do mercado, do Nestlé? Olha, Ou você está falando de um chocolate 90% de cacau? eu hoje como um 75, Aham. mas já fui viciada no ao leite, que eu sei que é açúcar puro, né? Porque são coisas diferentes. Diferentes. O chocolate que é puro açúcar, ele tem uma característica quente e úmida, que é a mesma do sanguíneo. Pior, então, desequilibra mais. Então, quando o sanguíneo, quente e úmido, numa dieta low carb, ele morre. Porque tira todo o alimento que é quente e úmido é praticamente tirado dele, fica só gordura, que ela é úmida, mas não tão quente. Fica só gordura. Não consegui Então- fazer low carb, descobri por que agora. Então, é muito mais difícil para um sanguíneo, não que ele não possa, mas aí ele tem que aportar calor e umidade de outra forma. Entendi. Porque a alimentação vai ficar sem. Ele vai sofrer muito mais do que outra pessoa para fazer uma alimentação low carb. Ou seja, alimentos têm características. No dia que a gente sente mais vontade de comer doce, provavelmente é porque eu gastei muito calor e umidade. No dia que eu dou aula, eu sou fria e seca. Então eu já sou concentrada, eu não tenho essa necessidade de ir para o mundo. Então eu tô aqui e vim aqui dar uma entrevista, conversar com vocês. Eu não tô precisando de calor para fazer isso. Sim. É um calor que eu não tenho É um naturalmente. É um gasto. E eu também preciso de umidade, que eu preciso me envolver com vocês. Se eu não me envolver com vocês, a entrevista não acontece. Eu vou responder só sim, não. Não é? Sim. Tá? Então, concorda que eu tô gastando algo que eu não tenho. Você não tem. Se amanhã eu tiver com dor no corpo, é por causa disso. Se me der vontade de comer mais chocolate, tomar um leitinho quente, é por isso. Por quê? Porque é o meu corpo pedindo. Coloca de volta aquilo que você nem podia ter gastado. Que interessante. Óbvio que a gente vai fazer isso por instinto e vai acabar indo no chocolate quando podia ir num chazinho, se tivesse conhecimento e tal. Sim. Né? Ou com uma prática de escalda-pé, ou com um banho, ou com um aterramento. Certo. Entendeu? Aham.
Mas entendeu, mas não entendeu. É, ter as ferramentas, né? Saber que elas existem. Sim. Porque se a gente não sabe, a gente vai só no intuitivo, me deu vontade, tenho. E aí, olha só, o sanguíneo, ele vem com calor e umidade. Então ele vem com toda essa necessidade de ir pro mundo, mas ele ainda é envolvente. Ele ainda é legal. Ele é simpático, entendeu? É gostoso ficar perto dele, né? Porque é gostoso ficar perto de uma pessoa que envolve, né? Então ele traz todas essas características de alegria, né? De facilidade de se relacionar, facilidade de se expor, facilidade de falar, né? Ele tem necessidade... Olha, você vai concordar comigo, eu não te conheço tão bem quanto eu conheço a Mayusha. Mas a Mayusha não tem necessidade de se perfazer pela fala? Se você não falar, você não existe. Sim. Pelo amor de Deus. Esse é o sanguíneo. Ele só existe se ele falar. E pior, que aí é uma tendência negativa que o sanguíneo tem que controlar. Ele precisa da opinião das pessoas sobre o que ele vai fazer com a própria vida. Porque ele não consegue saber quem ele é no mundo. Isso vai É melhorando. tão pra fora, vai tanto tão pro pro mundo que ele mundo, vai quer que o tão mundo pros fala. outros. Você vê a história que você estava contando agora há pouco. Né? Sim. E ao invés de ir pra dentro, vai pra fora. Começa a ser igual aos outros. Sim. Né? Isso é sanguinice pura. Né? Então, e no desequilíbrio fica uma pessoa sem personalidade. Eu faço um esforço absurdo pra entrar pra dentro, mas quando eu vejo, eu tô fora de novo. Entra pra dentro, não encontra nada. Precisa ir pra fora pra ver se alguém fala que caminho ela tem que seguir. É uma dificuldade, uma tendência real, né? Por quê? Porque é a mistura. Mas hoje eu tenho cuidado, tipo assim, escolhendo as pessoas que eu vou, entendeu? Porque antes qualquer um que eu encosto... Se alguém na padaria olhasse pra mim, sabe o mendigo que vem falar, eu estou vendo, que não sei o quê. Eu já acreditava? Nossa, mas se ele falou isso, vai acontecer. Agora não. Agora eu falo, vai olhar pra você, que eu sei quem eu sou, mesmo que eu não É uma coisa de buscar aprovação ou não? Ou de querer só tá tendo troca? O buscar a aprovação é pelo fato dela ter dificuldade de se reconhecer, de ter certeza de quem ela é. Porque ela é pra fora, não pra dentro. Mas ela é muito para fora. E a umidade traz essa característica de se envolver com o outro. A opinião do outro começa a ficar muito importante. As diretrizes do outro, né? Essa necessidade de ser feliz. Cansa. Né? É a mesma dificuldade que o colérico tem de controlar a ira, o sanguíneo vai ter essa tendência essa tendência a não se reconhecer. Aí vem o drama, a emoção, emocionado, né? Quem chora mais? O melancólico? Sanguíneo. O sanguíneo é mais emocionado que o melancólico. Quem chora mais? Cada um é cada um. Mas eu vejo que o ambiente ele é muito interessante, né? Porque ele molda a gente também, né? Então, o temperamento ele nasce com a gente ali primeiro do que qualquer coisa, como você muito bem disse. Mas, se eu vivo num lugar onde tem uma matriarca que por exemplo, lá em casa, eu sou a sanguínea da história, né? Então, quando a gente vai assistir filmes, eu sou a primeira que chora na cena. Mas quando eu olho pro lado, a Fer também tá chorando. E esses dias, até o Gabriel, que eu julgo fleumático, escorreu uma lágrima. Ou seja, né, tipo, o ambiente, ele me proporciona aquela sensibilidade também. A diferença é que a Fer pode estar pensando no filme até hoje. Sim, você já esqueceu. Eu nem lembro, mas porque eu chorei. Voltando na sua pergunta. Aí você perguntou lá assim, mas e aí? Vamos lembrar a pergunta. Você falou assim, mas eu era tímida. E aí, com o tempo... Vamos lá. Ela tá me falando assim, pode ser que minha filha seja melancólica. Num lar onde a mãe é sanguínea, não vamos chamar de descontrolada, mas uma sanguínea bem sanguínea, né? Uma sanguínea bem sanguínea, um irmão fleumático, um pai colérico. Desesperador. Essa menina tem que sobreviver nesse lar. Antes de qualquer coisa. Para sobreviver nesse lar, se ela só se trancar dentro dela, que é a tendência de um melancólico, ela não sobrevive. Ou seja, por isso ela vai ser uma melancólica diferente de mim, diferente de todos os outros melancólicos que existem. Porque o ambiente vai fazer com que ela vai exigir dela que ela desenvolva comportamentos, vai desenvolvendo o caráter dela, né? Então,
da mesma forma que ela te traz, que ela exige de você uma organização que você não tem naturalmente, você exige dela mais alegria, mais disposição, mais reação, desde pequena. Sim. Ela tem uma tendência a se adaptar melhor com pessoas mais barulhentas com pessoas, do que outras pessoas. Sim. Eu, que sou melancólica, cresci num lar de pai colérico, pai sanguíneo, irmão colérico. Minha mãe, eu acho que ela era melancólica também. Então, assim, se é todo mundo melancólico e fleumático, a tendência é o melancólico ficar muito pra dentro. Ainda mais se a família não tem esse conhecimento. Aí fica aquela criança muito introspectiva, que só brinca sozinha, que ficar sozinha é o suficiente para ela se basta. Né? Então, sim, a gente precisa dos outros comportamentos. Daí, quando você cresce, fica adulta, vai estudar temperamento, fala assim, tá, parece que eu sou melancólica, mas parece que eu sou colérica também. E é impossível, né? Que tem esses testes da internet que fala agora que você pode mas ser os dois. para sobreviver, eu tive que adquirir características coléricas, porque eu era obrigada a reagir. Entendi. Não dava, o meu ambiente não me permitia. Depois eu me tornei empresária. Como que uma empresária fica sem tomar decisão? Dá para a informação chegar e ficar para sempre aqui eu pensando nela? Não é? Dá sequência. Só que quando você olha para sua raiz, você percebe quais são as suas tendências naturais. Né? O fleumático, aí ele já é frio e úmido. Ou seja, pouca excitação, né? O quente é excitado, né? Pouca excitação e pouca marca. Sabe aquela pessoa sem reação? Muito fleumático não tem reação. Ele não reage nem assim, nem a face dele reage. Sim, assim, não muda. Não muda. Né? Mas é aquilo que a gente estava falando, uma pessoa extremamente... De onde meu marido chega, não tem quem não gosta dele. Né? A umidade traz essa envolvência nele, e aí a gente vai Chega eu e meu esposo no restaurante. Eu não aprendi ainda a ficar atrás dele. Porque aí eu entro no restaurante e eu miro na mesa e chego na mesa. Olha que eu olho para trás, ele parou numas 3 para conversar com pessoas que eu conheço. E eu nem cumprimentei. Entendeu? Porque eu nem olho para os lados. Né? Aí, tapinha nas costas. Né? A hora que ele chega na mesa, meu marido faz faca. Falei assim, com quem você parou para conversar? Parei com fulano, vende uma faca. Em 2 minutos de conversa. Sim. Não é? É uma habilidade natural. É fácil para ele. É fácil para ele, eu tenho que treinar. Da mesma forma que é difícil para ele falar. É difícil para ele se comunicar. É difícil para ele ser... do mesmo jeito que você se perfaz na fala, precisa falar. Fala muito bem. Se for treinado, então, vai ser um orador excelente. O fleumático sempre vai ter essa dificuldade. Para ele ser um bom orador, para ele ser um bom comunicador, para ele ser um bom líder, para aprender a se comunicar com pessoas, ele vai ter que treinar Mas você falou, ele vendeu em 2 minutos, pela envolvência dele. Não, porque É que ele é não tão pela legal técnica. que ele você não precisa nem falar, entendeu? Tipo, não precisa vender, não tem copy pra ele. Eu vejo ele explicando como que ele fez, a pessoa fica, Eu vejo, a pessoa não tá entendendo nada do que ele tá falando. Aí a pessoa fala, mas eu quero uma. Mas tá bom, então. Mas eu quero uma. Né? E é assim. Não é uma pessoa de palco, né? Não é uma pessoa de palco, embora eu acho interessante. Então, eu sou fria e seca, ele é frio e úmido. Eu falo bem. Aqui eu tô falando improvisadamente por um assunto que eu domino. Mas se você fizer uma pergunta pra mim que eu tenho que improvisar de verdade, pode cortar e editar, porque eu não vou responder, ele improvisa. Né? Então, o melancólico, ele tem essa dificuldade tão perfeccionista, tem tanta necessidade de só fazer se estiver perfeito, Que ele não improvisa. que tem mais dificuldade. É um treino. Ninguém não faz alguma coisa. Sim. Todo mundo pode. É que tem gente que vai demorar mais e a gente vai fazer mais rápido. Exato. E aí, se você investir em treino, você vai ficar melhor. Exato. Interessante.
Então, você vai ter muito mais dificuldade, vamos falar assim em termos espirituais. Vamos nós duas para um retiro de silêncio. Vou morrer, você vai ficar bem. Mas para quem que o retiro de silêncio vai ser melhor? Pra mim. E eu tenho vontade de ir. Ah, não vai ser bom para mim? Vai ser bom para mim, mas Você já fica. eu tenho que exercitar a presença. Eu tenho que ir ao encontro das pessoas. Eu tenho que aceitar o convite para vir no podcast. Eu tenho que aceitar, eu tenho que estar presente, porque isso é meu treino. O retiro de silêncio, eu tiro de letra. Sim. É, Vai ser confortável, O né? seu Vai ser treino é ir pra confortável. fora. Meu E o meu treino é pra fora. E o meu é ir pra dentro. Isso. É indo pra fora que eu vou ser melhor. Você é indo pra dentro. E você? Eu acho que é indo pra dentro também. Eu acho que eu preciso ir pra dentro. Eu também sou bem pra fora. Quente e úmida? Eu acho, porque eu acho que eu sou bem reativa, sou bem explosiva, sabe? Nossa, do jeito que falou, já que tá aqui já sai, não dá pra segurar. Então eu acho que eu sou mais é quente, né? Quente. E o úmido, ele não é tão marcado, né? É. Eu acho que eu não sou tão marcada, não. Lembra, claro, tem situações às vezes que Então, não é sobre esquecer, é só sobre quanto tempo você fica remoendo. Não, eu não fico remoendo. Mas você remoe, por exemplo, a atendente da padaria que te atendeu mal? Eu remoo. É nesse nível. Marcado é marcado, entendeu? Porque daí quando eu chego da padaria que eu falo assim, eu não quero, eu vou pular a vez na hora dela, entendeu? Né? É tipo, Então, eterno. é quase. É, se você vê ela de novo, você vai falar, não. É quase. Nossa, eu nem lembro. Eu também, eu não vou nem lembrar a cara. Se eu estiver aqui de novo naquele lugar, não vou nem lembrar se foi ela ou a fulana, não vou Isso, saber. então. Você vai chegar lá, você vai falar, foi ela. É óbvio que uma pessoa assim precisa tomar cuidado, né? Aham. Porque aí ela começa a ficar dando muita importância para coisas muito pequenas. Tô dando um exemplo porque essa é uma tendência minha e que, se não olhada, eu fico chata assim, eu fico insuportável assim. Você lembra de mim quando eu ligava aqui no IPTH? Eu era mal atendida, Eu lembro. não é? Lá quando era lá em Londrina. Eu era secretária, uma vez você me pôs no meu lugar, assim, mas de uma forma agressiva e Entendeu? rude, assim. Mas daí já não é um pouquinho reativo ou não? É porque temperamento é isso, é reação. No temperamento, porque o temperamento ele existe em você sabendo que ele existe ou não. Mas acho que ela ficou com dúvida porque você é pra dentro, né? É, Como é que você isso, vai pra aham. fora, assim, pra falar? Ah, tá. Mas É eu porque não ela é falo, seca. Mas eu não É. falo muito. É a pessoa- Quando eu coloco a pessoa, quando ela quis dizer que eu coloquei ela no lugar, não foi falando que ela era isso, que ela era aquilo, que era aquele outro. Ela só De falou assim forma pra alguma. mim, isso não pode acontecer de novo. Tipo, Eu direta. não aceito isso. Ah, entendi. Né? Que erro ridículo. Tipo, era uma erro de agenda que era ridículo mesmo. É tipo uma coisa assim de não admitir que uma coisa ridícula aconteça, mas coisas ridículas acontecem todo dia com todo mundo. Comigo e com todo mundo. Né? Então, quando a gente não sabe, não ter consciência de que você é assim, ou de você achar que é normal você ser assim, e isso é ruim. O temperamento não, ele existe na gente como um desequilíbrio. Veja, nós temos os 4 humores, e é o que você tem a mais, é o desequilíbrio, o temperamento. Então, ele por si só já é o desequilíbrio. Nossa. E daí, lá dentro do consultório, sabe o que acontece? Um monte de gente querendo achar trauma, que só precisa Equilibrar. equilibrar temperamento. Né? E qual que é a melhor forma de equilibrar? Primeiro, É reconhecendo? tomando consciência, né? Tem que estudar. Tem que conseguir entender o que é temperamento da forma correta. Né? E aí, para os desequilíbrios corporais, terapias corporais. Para os desequilíbrios emocionais, psicológicos, espirituais, porque falta-nos muita virtude. E crescer em virtude conserta muita coisa. Conserta muito, arruma a casa. Né? Porque quando você cresce em virtude, você começa a olhar para o outro. E aí você não se põe sempre em primeiro lugar. Né? Então tá. Então, essa semana, eu fiquei 2 noites sem dormir. O sono é frio e úmido. Eu sou fria e seca.
O sono traz para mim umidade, certo? A insônia tem características quente e seca. Então a insônia aporta secura em mim. Eu já sou mais seca do que fria. Percebe, né? Quem Sim. me conhece sabe que eu Sim. sou mais seca do que fria. Sim. Sou mais marcada do que concentrada. E eu passo 2 noites inteiras sem dormir. Instantaneamente. É mais difícil de eu chegar perto do meu marido. Eu fico mais seca. Aportou secura. Né? Tenho menos vontade de chegar perto, menos vontade de conversar, de interagir. Eu não quero interagir. Mais pra dentro. Mas, eu fico mais seca. É mais limite. Né? Sim. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir, porque mesmo trabalhando virtudes, mesmo tendo todo aquele reconhecimento do que o meu temperamento emocionalmente está me fazendo, eu sinto isso no corpo. Aí, você gosta de óleos, né, essenciais. Gosto. Lavanda ajuda a dormir. Sim. Sabe quais são as características da lavanda? Úmida. Quente e seca. Quente e seca. Portanto, uma pessoa fria e seca, ou quente e seca, né? Uma colérica com insônia quente e seca, com lavanda, Não dorme de jeito fica nenhum. pilhada. Precisa de um óleo essencial. A lavanda ajuda. Depende de. A lavanda é boa? Depende. Para quem? Em que momento? Não é assim, né? Tudo tem um mais profundo. Tudo. Quem estudou isso muito bem foi Santa Hildegarda, que trouxe esse conhecimento para a teoria moral também. Entendi. Entendeu? Então, a todo momento, o nosso temperamento está desequilibrando com as coisas que acontecem. Choveu muito, desequilibra. Ficou muito quente, desequilibra. Mas desequilibra na virtude? Não. Mas fica mais difícil de ser virtuosa se você não dorme à noite. Sim. Vai entrar o outono agora, eu já sou seca. Já sou mais seca do que fria. No outono, se eu não trabalhar práticas de umidade, se eu não entrar com um chazinho, se eu não entrar com um banho mais quentinho, eu fico o outono inteiro sem conversar com ninguém, tá tudo certo pra mim. Não faz falta. Não faz falta. Dá pra viver assim? Não. Não, né? Só se você comprar uma ilha e mandar pra lá. Não é impossível. Dá Dá pra entender que o temperamento não é só os memes que a gente vê na internet? É muito mais. É muito mais. Ter uma filha melancólica, que nem você acredita que tenha, exige de você um olhar específico para aquela necessidade. Porque é uma pessoa que tem uma tendência natural à tristeza. Sim. Pode ser que ela chegue um dia para você e fala, tô triste. Por quê? Não sei. Sim, isso acontece. E depois que a gente mudou aqui, né, de casa, eu percebo que ela não quer mais sair de casa. Tipo, vamos lá buscar o Gabriel na escola? Não, mas eu vou ficar aqui. Ela liga o ar, pega os livros dela e fica ali o dia inteiro até a noite, toma banho, vai na cozinha, come e já volta de novo. Porque ficou o quarto que ela queria, do jeito que ela queria, e eu não tinha prestado atenção nisso. Isso. Ela tá se isolando lá. Para ela tá muito... É um castelo, né? E isso, se ela fosse fazer um desenho da vida dela, e se ela desenhar um castelo onde ela é a única princesa, Tá ok. tá normal. É normal? É normal. Mas, se não for olhado, Pode trazer cresce com um comportamento que não vai ser bom pra pra ela. ela. Sim. E nos relacionamentos, como que isso pode influenciar? Para os casais, por exemplo, sem reconhecer qual que é o temperamento de cada um, ou tem algum temperamento que eles se casam melhor, que eles têm mais afinidades entre si? Não tem um temperamento que tenha mais afinidade entre si. Mas você entender a melhor forma de se comunicar com o outro te ajuda pra caramba, né? Então, você entender que você tem uma pessoa ao seu lado que é reativa, que é marcada, que ela, no fundo, ela acha que é melhor que você, tem uma forma de se comunicar com ela, né? Que você pode reconhecer que ela é muito desequilibrada ou não no temperamento dela. A gente muda a pessoa? Não.
né? É a pessoa que reconhece, né? Ou que decide se autoconhecer. Mas a gente saber com quem a gente tá ajuda muito. Mesmo que o outro... Mesmo que você tenha mais disponibilidade ou mais disposição para aprender sobre aquilo, ajuda. Meu marido não quer nem saber de temperamento. Mas eu aprendi que só dá para conversar com ele no café da manhã. É o horário que ele tá mais aberto. Depois ele entra na caixinha. Na hora que ele chega em casa, se eu perguntar para ele como foi o trabalho, ele vai falar, foi bom. Nada mais. Aí de manhã dá para conversar. E por que essa mudança ali na questão do horário? Ele é fleumático. Ele não gosta de conversar. A real é essa. Né? Então eu descobri o momento do dia, dele isso, não é de todos. O momento do dia que tá mais fácil de conversar com ele. Que aí vai ser mais fácil definir qualquer coisa na nossa vida. Se eu quiser definir alguma coisa séria à noite, a hora que ele chega, não vai dar certo. Eu não vou conseguir, ele vai brigar comigo. Ele não briga, né? Ele emburra. Ele não fala. Né? Então, são macetes. Ele sabe sobre temperamento? Ele até sabe, mas ele não tá nem aí. Né? Mas ele é fleu e eu não me daria bem com um colérico? Por que não? E eu não me daria bem com um sanguíneo? Sim. Por que não? Ia ser uma aventura. Ia ser isso, né? Ia ser um equilibrando o outro, né? Eu conheço casal de sanguíneo com melancólica, né? É legal, né? Acho que depende. Seu marido é o quê? Menina, sabe que eu vou ter que parar para pensar? Ele é quente ou frio? Ele não é tão reativo, não. Acho que ele ouve mais e mais observa, né? Tipo, ouviu, não devolve. Ouviu e segura. E aí, qual que é a outra característica, né? Se é marcado. Se é marcado ou não. Ele é seco ou úmido? Eu acho que ele é úmido. Eu acho que ele é úmido também. Conheço pouco, mas ele é simpático, assim, onde ele vê a gente, sabe? Comerciante não também. Ele é muito leve, assim. Ele é bem leve. Então, acho que ele é úmido, mas eu acho que ele não é quente. Acho que talvez ele seja frio. Aí é o que mesmo que você comentou? Fleumático. É o melhor de todos. É o melhor de todos. E é verdade, porque eles são muito carismáticos, É né? o sanguíneo querendo ser fleumático, né? Então, eu acho que ele é isso mesmo. Eu olho, às vezes, pros fleumáticos e penso, meu Deus, se eu tivesse essa paz, eu teria foco. Porque eu começo aqui e termino lá, entendeu? Eu sei que é treinável, mas é uma inveja, né, eu acho. Eu gostaria de ser mais quente, né? Eu gostaria de ser colérica, né? Mas assim, por quê? Eu não gostaria de ser. Por que eu gostaria de ser colérica? Sempre tem um porquê. Claro. Né? Porque eu demoro para agir, eu demoro para reagir. Eu estava falando, meu e-book está escrito. Não foi para diagramação ainda, porque não está perfeito. E nunca vai estar. E nunca vai estar. Pelo amor de Deus. Não é? Então, para você que não está preocupada com isso, o livro já saiu. Já. Entendeu? Porque o que importa é fazer. Sim. Entende? Cada temperamento com o seu desafio. Você vai consertando o caminho, no meu caso, entendeu? Né? Tipo, a gente fez lá a logo da comunidade, daí a gente, mas não sei, não sei o que. Eu falei, tá feito, vou imprimir na caneca, vou botar no... Depois, se a gente precisar mudar, a gente muda. Agora vai ser assim. A gente sabe que você não teve filhos. Você acredita que o temperamento melancólico te ajuda a aceitar essa situação? Porque, como sua amiga, eu percebo que você lida muito bem com essa situação. Não sei se foi sempre assim, né? A partir de um momento. Tá, vamos olhar pelo viés do temperamento. Pelo viés do temperamento, como eu sou melancólica e eu tenho uma tendência... Olha só, a secura traz uma característica de energia, né? O seco tem mais energia do que o úmido. O úmido cansa mais fácil, ele desiste mais fácil. O colérico é quente e seco. O melancólico é frio e seco. O nível de energia dos dois é o mesmo. Porém, a energia do colérico está na ação. Ele vai para fora. A energia do melancólico está na cabeça. Portanto, se eu começar a pensar, e eu penso sobre tudo, sobre filhos, eu sempre vou estar pensando em possibilidades.
quais possibilidades por não ter filho? Eu vou ter quem vai cuidar de mim? Sabe essas perguntinhas básicas, assim, eu me faço elas. Sempre. Qual é o cenário que eu tenho montado na minha vida? Meu cenário é esse, uma família pequena, só eu e o Luiz, a família dele longe. Se eu perco o meu marido, eu tenho que começar tudo de novo, não fica nada. Tudo isso fica, tá sempre na minha cabeça. Né? Eu só estou trabalhando para que isso vá para um caminho saudável e não me deixe num tipo de neurose, né? Porque as pessoas, então, assim, o aceitar a vontade de Deus sobre a minha vida, pois sou aberta à vida desde quando eu casei, tranquilo. Eu ia falar sobre isso. A gente recebeu, né, duas meninas de Arapongas, Isso. abertas à vida. E aí, quando a gente fez a pergunta para elas, né, sobre... A gente sabe que estar aberta à vida é receber filhos, mas o que mais que é? Aí ela falou, não é só estar aberta a receber filhos, é estar aberta a não receber também. Isso, então eu tenho consciência da vontade de Deus sobre a minha vida. E se não é vontade de Deus, se não é a graça, né? Se é de outra forma que eu tenho que manifestar isso, se é de outra forma que eu tenho que entregar isso, tudo bem. Só que isso é que nem aceitar a morte. Mentalmente, filosoficamente é fácil. Na hora que ela bate na porta, até Jesus suou sangue. Sim. Né? Eu perdi uma amiga esses dias e precisei conversar com alguém e foi isso que ela me falou. Até Jesus suou sangue. Então, podemos dizer que Jesus teve quase uma crise de pânico. É que, claro, ele era Jesus. Então, eu aceito a graça de Deus sobre a minha vida, mas é da mesma forma. Você aceita filhos de qualquer forma? Aceita. Até você ter um filho com uma deficiência grave, com uma doença grave, não tem como você não sofrer. Então, eu tenho a dor, né? Quando eu vejo uma família numerosa, tenho amigos com família numerosa. Quando eu olho, às vezes eu sinto inveja, inclusive, que é o defeito do meu temperamento, né? E eu tenho que trabalhar essa inveja, né? Trabalhar a minha vida como ela é. Então, existe uma aceitação? Existe uma aceitação. Mas não é uma aceitação assim, tipo... é porque é assim. Sim. É um trabalho. Como você teria que trabalhar se tivesse um filho com um problema grave de saúde, como você teria que trabalhar com qualquer evento que acontece na sua vida. Cada temperamento vai reagir de uma forma. Eu e meu marido somos menos reativos. E por sermos menos reativos, é um motivo também de eu não ter ido fazer tratamento, de não ter ido buscar uma alternativa, porque a gente é mais devagar. Sim. Mas será que não é para ser desse jeito mesmo? Né? Não tem aquela coisa de ser inconformado, eu vou fazer a qualquer custo, talvez se eu fosse colérica. Falei assim, não, mas se eu quero ter filho, por que eu não vou? Né? Por que eu não vou ter? Eu vou ter a qualquer custo, né? Sim. Então, assim, pelo viés do temperamento, pode ser que seja por isso, né? Tá tudo tranquilo? Eu tenho uma dorzinha, né? Sim. Eu cheguei numa fase em que, nossa, eu vejo os filhos dos meus amigos já se casando, né? Isso, eu não vou passar por isso, né? Eu não vou ter aquela família numerosa no Natal. Tenho que arrumar alternativas para minha vida. Sentir a dor é uma coisa. Eu tenho ela sim. Sofrer é outra coisa. Escolhi não sofrer. Escolhi viver a vida da forma como ela... E é interessante que eu te vejo como uma mãezona. Não de criança, né? Não, já percebeu? Sim, mas você tem várias habilidades de mãe, assim, sabe cozinhar, sabe receber, Sim. cuida bem da casa. Gente em casa e tal. Sábado, eu tava com dengue, né? Vou explicar aqui. Tava com dengue e fiquei, assim, 15 dias, né, de cama. Sábado, a hora que eu abri os olhos, que eu falei assim, acho que eu vou levantar. Falei pro meu marido, hoje vai ter janta aqui em casa, né? E saiu uma janta lá, tive que parar para descansar várias vezes, mas saiu. Né? Interessante, né? Todas as pormenores que a vida vai encaixando no mesmo ser. E as meninas chegaram até a comentar o seguinte,
talvez não ter filhos biológicos, né? Mas talvez ser mãe de outra forma, né? Ser aquele, como que elas falaram? Diretor espiritual? Ah, Acho que foi sim. eu acho que foi esse o termo que elas Mas usaram. talvez seja por isso que eu sou terapeuta. Isso E você sabe, é que nem eu tava te falando. Hoje eu preenchi uma ficha que eu escrevi qual que é o meu hobby? Ser terapeuta, Aham. né? E ali você está direcionando espiritualmente Exatamente. quantas pessoas, Metade não é? dos pacientes eu atendo de graça. Né? Eu tenho objetivos de ganhar dinheiro com isso? Não, objetivo não. Pode ser que eu ganhe, mas né? Eu ganho dinheiro de outra forma. Sim. Então, sim, a gente tem entregas que a gente tem a fazer, que é a nossa alma que exige. Sim. Né? Sim. Ô, Ana, antes de vir pra cá, eu tava dando uma olhadinha no Insta, né? E lá você tem falado, você tem começado a falar um pouco, né? Na verdade, sobre os temperamentos. Eu tenho começado. Você tem dividido isso com o pessoal que te acompanha, né? E o Tenho. teu Instagram, ele é aberto? Ele é hoje? aberto. Então, quem estiver acompanhando nós aqui também e quiser entender um pouco mais, hoje você tem dividido um pouco desse seu conhecimento Eu tenho por lá. dividido. Eu não tenho essa habilidade instagramática, né? E o Instagram, né, a rede social, ela fica muito boa se ela for feita como um trabalho, né? Então, assim, isso é minha meta para 2024, ter mais um trabalho, né? O Instagram. Tô aprendendo. Eu sou fria e seca. Eu não vou abrir a câmera e falar, ai, gente do bem. Né? Mas acho que seria muito válido, por exemplo, tem uma galera melancólica que acha muito ruim ser melancólico. Sim. E tem mães e pais, e esposas e esposos que convivem com melancólicos, que não sabem como conviver com melancólicos. Então, eu tenho muita vontade, por exemplo, de fazer uma imersão para melancólico. Legal. Né? Acho que seria muito bom. Eu me atentei. Porque logo que eu achei que a Feira era melancólica, eu comecei. Nossa, mas porque você é melancólica? Mas que Aí eu falei, Ai, o que que chato. eu tô fazendo? Eu sou terapeuta louca, varrida. Ai, que chato. Sabe por Aí que eu que parei. é chato? Porque o melancólico tem uma tendência natural a ser chato. Por quê? Porque, eu fiz um plano mental, né? E quando desfaz 1 milímetro do meu plano mental, o melancólico tem uma tendência a não conseguir lidar com aquilo. E aí fica chato. Porque no todo, aquela coisinha que deu errada não vai influenciar. Mas ele fica pegado naquela coisinha. E aí fica chato de conviver com o melancólico. Né? E aí, quando a pessoa fala assim, aquela pessoa daquele grupo, aí fica o estereótipo, o rótulo, né? Aquele melancólico. Até porque eu acho que antes mesmo da gente falar sobre temperamentos e isso se tornar algo mais falado mesmo, estudado, já existia o adjetivo melancólico. Né? Já não é gostoso ser chamado de melancólico. Pois é. Ninguém falava, o fleumático, o colérico, o sanguíneo, mas o melancólico sempre existiu. Sempre existiu. Né? Sempre foi falado. Aquela pessoa é meio melancólica. Melancólico, não é gostoso, pois né? Então. Eu acho, então, carrega ainda isso, né? Carrega. Dentro dos temperamentos que você ouviu, então eu sou melancólico, que sempre falaram. Né? Eu acho que pesa antes de um pouco de estudar, diferente. eu vou pensar que é só ruim, né? Pois é. Só ruim. Exatamente. Porque Que é já só vinha um ruim. adjetivo com essa carga negativa, né? E quando eu penso na imersão para melancólico, eu penso para as pessoas, inclusive, que convivem com melancólico. Porque tem pessoas, sim, no desequilíbrio, o melancólico se torna difícil de conviver porque é muito minucioso. Uma coisinha desse tamanho fica desse tamanho. Sim. Não dá para sair do script, né? Não dá para deixar... Não dá pra combinar e não cumprir. Não dá para combinar e não cumprir, né? Aí marca para sempre, né? Então, para o melancólico é importante, mas para quem convive também, para quem tem filho principalmente, porque tem uma responsabilidade sobre a educação daquele ser. Eu vivo fugindo agora dos combinados. A Fer fala, mãe, eu quero não sei o que. Eu falo, agora não dá. Eu tô tendo, porque assim, toda vez que eu combino e muitas vezes eu não consigo fazer naquele dia, não que eu não vá fazer, mas não deu naquele dia. Ontem a gente teve aqui o maior DR, porque ela queria que eu comprasse um saco de pirulito pra ela levar na escola. Ela já tinha combinado com os amigos e não deu. E ela começou a chorar. E, mãe, mas meu saco do pirulito... Eu dei minha tem que ir palavra. É muito pequenininha, entendeu? É muito criança, né? Daí eu tô tentando não combinar.
Eu falo assim, só se eu... Depois a gente vê se vai dar mesmo. Agora eu não sei, hoje não... Né? Porque daí diminui um pouquinho, pelo menos. E é difícil saber a forma certa de fazer, né? Eu Tem que ir testando, né? Eu tô testando. Eu não descobri ainda 100%. Só com o Gabriel mesmo, que daí não precisa fazer nada. Só ficar do lado dele já tá bom. Qual que é o risco? Errar mais com ele? Porque tá tudo bem, tudo tá bom pro Gabriel. O fleumático tá tudo bom sempre. E pra manter a paz na alma, ele vai sempre concordar, inclusive com aquilo que não é bom pra ele. Até com outras pessoas. Sempre. Entendi. A Fer já não, ela o mete o pé fleumático na é mesa aquele e que vê a vida passar. Entendi. Pra cada um o seu cuidado. Então eu vou ter que dar mais uma... Porque você sempre vai perguntar pra ele, tanto faz. Mesmo que ele... Né, quando você pergunta qual pizza você quer, ele fala qual tanto faz, mesmo ele sabendo qual ele quer. E aí ele nunca vai falar, nunca vai dar opinião. Ele nunca vai reagir. Pessoa que tá mais preocupada, assim, na verdade ela Em não quer agradar. desagradar. Ela quer... Primeira coisa que o fleumático quer é manter a paz. Pronto. Ele quer ter paz. Mas ele também quer sempre agradar. Ontem eu falei meio bravo com ele, com a voz meio alta. Ele falou, a coisa que eu mais odeio no mundo é que você grita comigo e os outros escutem. Aí eu pedi desculpa. Falei, nossa, filho, eu sinto muito e tal. Vou cuidar disso, né? E é ruim porque ele acaba se colocando em segundo plano também. Sim. Eu não sou importante, né? Olha que interessante, né? Conhecer os É temperamentos. muito interessante. Com quem? É muito Sobre- abrangente, gente. Porque a gente, assim, eu, por exemplo, né? Até então, vi esses na internet, né? Como é que fala? Meme? Não, os testes, né? Os sim. testes. E a gente se preocupa em fazer o nosso, né? Saber quem que a gente é, onde que a gente se enquadra nisso dali. Mas é muito importante a gente saber daqueles que a gente vive, né? Isso, com aqueles que a gente vive, como que eles reagem? É. Né? São marcados, não são marcados? Aí você começa a ter uma ideia de como que eles se colocam, como que eles atuam no mundo, né? E tá tudo bem, quando você está lidando com uma equipe de trabalho, não tem muito o que você fazer, você só aprende a lidar com os diversos temperamentos, né? Mas fica muito mais fácil para recrutar, por exemplo. Sim. Né? Fica muito mais fácil para saber onde eu consigo colocar tal pessoa e tal. Não é difícil colocar um sanguíneo na frente do computador fazendo planilha. Deus me livre. Pois é. E sabe o que é engraçado? Que eu tenho uma irmã gêmea, né? Idêntica. Então, nós somos univitelinas, né? E tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas vocês são tão diferentes, como que pode? Temperamento Né? diferente. Mas também são duas pessoas, né? Sim, duas diferentes. almas. Então teve a mesma criação, são univitelinas, mas isso te incomoda, não incomoda ela, você é assim, ela é assado. E a gente sempre foi muito diferente, sabe? E a gente, as pessoas acho que até diferenciavam a gente por um tempo. Por isso, pelo próprio temperamento. Claro. Mas hoje a gente já mudou até de, assim, fisicamente. Acho que com o tempo, né? Com o Conforme foi tempo. crescendo, cada um foi adquirindo características, personalidade. Sim, porque vai o que é a personalidade? É a forma como você decide atuar no mundo. A sua personalidade é uma, dela é outra. Né? A forma como você se coloca no mundo, cada um tem a sua. E você falou que e muda até no físico, né? E hoje a gente se vê tão diferente. Eu lembro que quando pequenas, a minha mãe a gente tirava muito foto e revelava, né? Então, assim, nos registros, a minha mãe sempre colocava, quando terminava de pegar as fotos. Revelar. Quem era a Nath, quem que era a Aline. Ela falava, eu tenho que marcar, porque depois vão me perguntar, até eu vou esquecer quem que era quem. De tão parecidas que nós éramos. E hoje, não. Hoje, Não, é completamente diferente. Eu Completamente conheci a irmã dela, diferente. não parece que é gêmea. Você acredita Olha que nisso? legal. Como que mudou? sim. Né? E a nossa personalidade vai mudar até o último dia da nossa vida. Hoje, talvez, né, Mayuxa, se eu ligasse aqui, eu não ia ser tão ríspida como eu fui. Não é? Sim, É a personalidade que mudou. Eu decidi atuar diferente. Aham. Decidi atuar diferente. Mas não me marcou, viu? Nada é por acaso. Já, nossa, não, eu esqueço. Mas quantos ficaram marcados, né? Pois Sim, de uma forma negativa. em outras, com certeza. Né? Com certeza. Ai, vamos ter que fazer o 2, não quero saber. Pode demorar um pouquinho, mas tem muita coisa pra perguntar ainda. Dá pra falar sobre muita coisa. Sim, Dá pra falar sobre muita coisa. Sabe uma coisa legal de conversar? Eu sou logoterapeuta, né? sim. Uma coisa muito legal de conversar, que é muito importante se falar sobre isso hoje, é sobre vazio existencial. Aí já temos o tema do próximo. Logoterapia.
porque a gente vive num caldeirão de vazios existenciais hoje, né? Dá um Completamente. spoilerzinho. A logoterapia é a terapia, é a escola terapêutica, a escola de psicologia que trabalha o sentido da vida. Então, vamos pensar assim em 3 escolas austríacas, né? Tem a de Freud, a de Adler e a de Frankl. Os 3 são austríacos. Os 3 assim são quase contemporâneos, né? Eles são contemporâneos. Né? Então, Freud dizia assim: tudo que importa para o homem é sentir prazer. Né? Adler dizia: não só prazer. O homem precisa de poder. Numa terceira escola, veio o Frankl dizendo: o homem precisa de tudo isso, mas ele só vai ser feliz se ele tiver sentido a vida dele. Ele, na verdade, está em busca de sentido. O prazer desenfreado nunca vai dar sentido à vida. Ele pode conquistar o poder que for, mas nunca isso vai dar sentido à vida. Né? E aí ele vem trazendo todas essas nuances sobre o que o vazio existencial, da onde vem. Qual a origem desse vazio. Né? Mesmo as pessoas hoje tendo tudo muito fácil, mesmo tudo estando muito acessível. Porque hoje nós sentimos mais vazio do que sentia-se há 2 séculos atrás. E é isso, né? Hoje a gente estava gravando mais cedo, né? Com a Elaine, né? E ela estava falando, às vezes a gente busca pelo sucesso, pela prosperidade, né? Pelo sucesso profissional, financeiro, pelos bens materiais, mas tem daí chega a hora que você entende que não era isso que você estava buscando. O vazio de fato, continua ali. né? O vazio parte. continua. Então, mesmo tendo poder e gozando de todos os prazeres, o vazio vai continuar. O vazio. E aí que entra o sentido da vida, né? Isso. O vazio vai continuar se a origem de tudo isso que você está buscando for nihilista, vamos colocar assim, né? For sem sentido. Sim. For uma busca só de satisfação pessoal, né? Nunca vai satisfazer. Eu não sei se é do temperamento, mas tudo pra mim tem que ter sentido e significado. Tudo eu vejo sentido e significado. É uma coisa que às vezes me cansa o também. seu temperamento é um temperamento mais concupiscível, né? Que precisa de um prazer, né? Tem mais necessidade de um prazer carnal. Então, o sanguíneo, ele pode ter mais dificuldade com luxúria, com gula, né? Ele é mais guloso, precisa de tudo muito. A gula Eu não compro um livro, eu compro 5. Isso, muito Eu consigo vaidoso, ler né? vaidade assim. Então, essa tendência a comprar muito tá mais no sanguíneo. O significado e tal, talvez esteja buscando você mesma, não Sim. consegue achar. Aí tá buscando sempre. Uma hora sente que acha, Ana, pelo amor de Deus, fala que sim. Já tinha que ter se achado já. Falei que não precisa de uma amiga igual a ela. Finalizamos igual começamos e você Já mostrou que passou é da verdade. hora de se achar. Nossa, que difícil. Né? A gente tem uma história. Não, né? tá muito Todo melhor. mundo- Tá muito melhor de Todo quando você me mundo tem conheceu. uma história. Todo mundo tem uma história. Então, assim, a gente estava falando de virtude. Precisamos construir virtude. Tá, mas os nossos pais tinham que ter tido esse olhar. E algumas virtudes foram construídas por sensação, por modelo de vida e tal, mas não por uma intenção de construção de virtude. Né? Você teve todas essas oportunidades? Não, meu pai se suicidou, tinha 1 ano. Isso. Então, cada um tem uma história. A minha mãe não Né? pôde ficar muito ali Então, presente. às vezes eu tive a oportunidade de construir virtudes numa fase da vida que outras pessoas não tiveram. Né? E isso não deixou de ser não deixou de ser difícil para mim trabalhar alguns aspectos, né? Tá, mas alguém que naquela pessoa nada de virtude foi construído intencionalmente, poxa, na fase adulta dá muito mais trabalho, né? Sim.
dá muito mais trabalho. Por isso também algumas pessoas se perdem. Ok. Fechou? Fechou por hoje, tá bom, né? A gente vai marcar o próximo aí pra falar da logoterapia, que é um Legal. assunto muito importante. Muito. Vai ser muito legal. Muito. Porque muitas mulheres que passam por aqui, a gente sempre tem falado sobre trajetórias de sucesso, sabe? E hoje em dia as pessoas acabam linkando muito sucesso com a prosperidade, né? Claro. Financeira, É. material. E às vezes você precisa chegar ali para você entender que não era isso daí, né? A Exato. maioria das vezes, né? Você precisa chegar lá para você entender, não era isso. Eu vivo tendo essas crises, eu busco muito, né? Tenho livro, dou mentoria, terapeuta, tô indo pro mundo. Mas às vezes quando eu chego em casa, eu olho pra Ferpubel e penso, eu já tenho tudo que eu preciso. Aqui. Se eu pudesse ficar mais aqui, acho que eu ia ser mais feliz. Só que daí quando eu começo a ficar muito lá, eu preciso ir pro mundo de novo. Então assim, é uma crise. Mas talvez, não sei, não vou falar, não vou me comprometer agora aqui com o que eu ia falar. A Ana vem para falar, né, Ana? Acho que eu preciso ver mais terapia pra descobrir mais profundo. Mas é isso mesmo. Beleza, gente, muito obrigada, viu, Obrigada pela a você. oportunidade de a gente conversar. Foi muito legal. Foi muito legal. E obrigada porque me ajudou no meu exercício de presença. Maravilhosa. Tá? Muitos vidinhos aí pra gente postar na internet depois. Ah, legal. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. A gente falou hoje sobre temperamentos. Quem tá chegando agora, o vídeo fica gravado no YouTube. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, mais um episódio aqui no nosso Pode Falar Mulher. Tchau, gente. Até mais. Pronto. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the